A série Yellow Jackets é uma pitada de Lost, uma boa dose de O Senhor das Moscas e um drama em torno de personagens femininas fortes e bastante complexas. Hey pessoal, eu sou a Aline, para NA Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre a série Yellow Jackets. A série que é originalmente da Showtime, mas está distribuída aqui no Brasil pelo canal da Paramount+. Era tanta gente falando sobre essa série que depois que eu vi sobre a premissa dela, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava ver o quanto antes. E depois que eu assisti, eu precisava chegar até o fim o quanto antes. E agora que eu cheguei ao fim, eu preciso da segunda temporada o quanto antes. A série bombou muito no boca a boca mesmo, principalmente porque os episódios foram saindo semanalmente, então tiveram aí algumas semanas para as pessoas irem comentando o que estava rolando. E é a série ideal para ir sendo divulgada um episódio por semana. Porque como ela tem bastante mistérios, as pessoas vão fazendo teorias aí ao longo dos episódios. Eu acabei vendo em maratona depois que a série já tinha terminado a sua primeira temporada. São 10 episódios no total. E eu confesso que eu gostaria de ter acompanhado semanalmente, mas farei isso na segunda temporada com certeza. Mas sobre o que é Yellow Jackets? É uma história que a gente vai acompanhando em dois tempos diferentes. O primeiro ali a gente acompanha os anos 90, em 1996 especificamente, um grupo de garotas de um time de futebol feminino e que vão disputar um campeonato nacional, mas no caminho até o local onde elas vão disputar, o avião delas cai e elas ficam isoladas no meio de uma floresta. E não foi pouco tempo não, logo no primeiro episódio a gente já descobre que elas ficaram ali durante 19 meses. Isso aquelas que saíram de lá. Porque sim, algumas pessoas saíram e a gente já vê isso também no primeiro episódio. Como eu disse, ela acontece em duas linhas do tempo. Uma em 96 acompanhando as adolescentes e uma em 2021 acompanhando as versões adultas de algumas delas. Ali no tempo de 96, logo no primeiro episódio, a gente vê algumas personagens despontando. A gente tem a Jack, que é a capitã do time de futebol. Ela é a típica garota popular, rainha do baile, que namora o cara popular também, e ela tem uma certa liderança realmente sobre as outras garotas, uma certa influência. Logo do lado da Jack, a gente tem a Shauna, que é a melhor amiga da Jack. Ela é uma pessoa mais reservada, que acaba indo muito na onda do que a amiga dela decide, mas ela também é bastante inteligente e esconde algumas coisas ali sob uma fachada de garota mais inocente. A gente tem a Natalie também, que é essa garota com estilo roqueira, gótica. Apesar de jovem, né? A gente tá vendo ela ainda jovem, ela tem diversos problemas, diversos traumas muito ligados ao pai dela. Mas ela também é bastante corajosa e bastante carinhosa. A gente tem a Thaísa também, que é essa jovem bastante ambiciosa e que vai atrás daquilo que ela quer, meio sem medir muito as consequências. Ela também é muito esperta e tem, claro, uma personalidade bastante forte. Todas essas são jogadoras do time e a gente tem também a Misty, que não joga, mas ela faz parte do corpo técnico e é uma garota com vários problemas também. Ela tem uma grande necessidade de aceitação, só que ela é um pouco estranha e ninguém quer ficar perto da Misty. Existem algumas outras personagens que são mostradas aí inicialmente e ao longo da série, mas que eu acho que podem até ganhar mais destaque em umas próximas temporadas. Essas 5 eu acho que são as principais inicialmente. Daí a gente tem essa segunda linha temporal, como eu falei, em 2021, e a gente acompanha 4 delas. Você viu que eu falei de 5, né, inicialmente, e a gente acompanha 4 no futuro, que são pessoas que sobreviveram ao acidente e ao tempo que elas ficaram ali isoladas. Fica implícito que várias pessoas morreram ali, até porque o acidente de avião deixou vários sobreviventes, mas temos um número muito menor ali que está em 2021. Já fica claro logo de cara pra gente que existe um pacto entre as sobreviventes de não falamos sobre o que aconteceu lá na floresta, o que tivemos que fazer para sobreviver. Daí já cria-se esse mistério inicial, o que diabos aconteceu lá? E aí que a série vai levando sempre essas duas timelines no passado, nos anos 90, que a gente vai vendo um pouquinho antes do acidente, o acidente em si, e aí
como que elas estão sobrevivendo ali na floresta. As versões adultas das sobreviventes são interpretadas por algumas atrizes incríveis, como a Christina Ricci, a Juliette Lewis e a Melanie Lynskey, fora também a Tawny Cypress. E o elenco jovem é muito bom. Elas arrasam na criação dessas personagens que são bastante complexas, que estão bastante traumatizadas, ao mesmo tempo ali vivenciando, tentando viver uma vida normal. Eu não vou falar quem são essas pessoas no futuro, porque caso você não saiba, eu acho que é mais legal descobrir assistindo. Para deixar a gente ainda mais curioso, o primeiro episódio, somente ele cria uma terceira linha do tempo ali, e a gente vai vendo relances dele ao longo do episódio, que seria provavelmente o tempo em que o ápice do que quer que tenha acontecido estava rolando lá enquanto elas estavam isoladas. A gente vê o que parece ser uma espécie de um ritual com a morte de uma garota, possível sacrifício e talvez canibalismo. Ou seja, o que quer que tenha rolado ali foi bastante perturbador. Antes de eu falar mais sobre Yellow Jackets, eu queria falar sobre as duas referências que eu comentei no começo do vídeo, Lost e O Senhor das Moscas. A referência a Lost em Yellow Jackets é bastante óbvia, né? Acidente de avião, a galera tem que sobreviver ali, mas também esse lance de a gente ter duas linhas do tempo, Lost sempre trabalhou com isso, mas eu sinto que O Senhor das Moscas traz até mais elementos para dentro da história de Yellow Jackets. O Senhor das Moscas é um livro escrito pelo inglês William Golding, que foi publicado em 1954, que acompanha um grupo de meninos bem jovens ainda, crianças, que também estavam num avião que cai numa ilha e precisam sobreviver. Até aí, beleza, premissa muito parecida. Lembrando que Lost também pega inspiração no Senhor das Moscas, é óbvio. Mas o grande tema de O Senhor das Moscas é essa divisão entre os garotos, que acaba formando dois lados, e um defendendo a civilização e outro defendendo a barbárie, né, a selvageria. O livro fala muito sobre o que seria a natureza humana em sua forma mais pura, sem influência da sociedade. E a resposta que o livro dá é que, meio que sem regras, nós somos extremamente individualistas, violentos e até mesmo cruéis. Não sou eu que tô falando isso, viu? É o William Golding aí, pelo menos nessa história. E eu sinto que cada vez mais a gente vai ver esse tipo de embate dentro de Yellow Jackets. Nessa primeira temporada a gente não tem tanto isso, mas tem uma formação, talvez, de um lado aí a civilização, a racionalidade, o ceticismo, e do outro a selvageria, a religião, talvez insanidade, talvez sobrenatural. Isso tem um pouquinho na primeira temporada, mas eu acho que vai se estender bastante nas próximas, e eu amo esse tipo de assunto. Aliás, a série já está renovada para sua segunda temporada e os criadores dela estão planejando 5 temporadas para conseguir contar essa história. Um elemento que acaba tornando a série bastante única, até em oposição a essas outras referências que eu falei, é o fato dela ter o protagonismo feminino. Praticamente todas as personagens importantes dessa história são mulheres. E a gente tem bastante mulheres envolvidas por trás das câmeras também. Os criadores da série são a Ashley Lyle e o Bart Nickerson. Eles também são criadores de Narcos. E a gente vê várias mulheres envolvidas tanto nos roteiros dos episódios quanto na direção deles. O primeiro episódio, inclusive, foi dirigido pela Karen Kusama, que é uma cineasta maravilhosa. Ela fez A Garota Infernal e também o filme The Invitation, que eu já recomendei aqui no canal. Eu realmente achei a direção do primeiro episódio a melhor direção de todos, assim. Eu gostei da série como um todo, gosto do final, mas o primeiro episódio tem a minha direção favorita. Eu achei muito boa toda a primeira temporada, mas talvez a única ressalva que eu tenha a Yellow Jackets é que o ritmo da temporada não é igual do início ao fim. Você tem um início muito intenso e aí ele vai diminuindo um pouco o ritmo e a intensidade para retomar mais ali para o final. Isso não é necessariamente ruim, mas a gente pode ficar um pouco mal acostumado com o ritmo do primeiro episódio e estranhar nos próximos. O bom da diminuição da rapidez da narrativa é que a gente tem mais tempo para acompanhar a construção das personagens, que são muito complexas, e é interessante a gente ir vendo os vários lados dela. Não são poucas personagens que a gente acompanha,
são várias e eu acho que elas são muito bem desenvolvidas. Eu fiquei até com vontade de rever o primeiro episódio, o começo da série, para ver o que ela já dava de dicas, porque eu lembro que o primeiro episódio já deu indicações de personalidades de várias delas, e todas elas de alguma forma vão te surpreendendo na narrativa até o final. O que eu penso delas no fim não é a mesma coisa que eu pensava lá no início, mas no início já existiam indicações. Uma coisa que eu achei interessante é que as personagens elas não mudaram completamente por conta do acidente em si, mas com certeza o que elas vivenciaram lá maximizou algumas características delas que provavelmente elas teriam deixado mais adormecidas ou não muito exploradas se elas não tivessem, sei lá, tendo que lutar pela sobrevivência. E por fim, Yellow Jackets é uma série super viciante, você acaba entrando nela pelo mistério, mas fica pelo desenvolvimento da narrativa e principalmente das personagens. E é claro também por conta das teorias e discussões em torno da história. Se você curte esse tipo de narrativa, vai pra Yellow Jackets sem medo. E antes de eu finalizar o vídeo, eu queria comentar um pouquinho com spoilers sobre o final. Então, se você não viu ainda, eu recomendo que você assista a série e depois volte aqui. Mas antes, dê o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, clica no sininho para receber notificação quando tem vídeo novo e segue a gente lá no Instagram, que você vai ter outras dicas por lá. Então, bora de spoilers, porque, né, depois de terminar essa série, eu precisava comentar a minha teoria sobre o que está acontecendo, o que aconteceu ali naquele lugar. Eu acho que a indicação de canibalismo que tem chamado bastante atenção para a série, e foi uma das coisas que chocou muito no primeiro episódio, eu acho que não é somente sobre isso, e eu acho que já ficou bastante claro. Eu tenho até minhas dúvidas se realmente rolou canibalismo em si. Pode até ser que sim, mas eu acho que esse não é o ponto. Porque, evidentemente, ali no final da primeira temporada, a gente tem a formação desse início de culto, seita em torno da personagem da Lori. E eu também acredito que essa morte da Jack, que eu acho que morreu mesmo, né? Eu já vi teorias de que acho que ela tá viva, mas não, eu acho que seria muito bizarro trazer ela de volta à vida. Eu acho que elas vão ver essa morte da Jack como um sacrifício exigido pela floresta, pelos espíritos ali, o que quer que seja, por ter cedido a elas o urso para que elas pudessem se alimentar e, né, também consequentemente a pele dele para que elas pudessem se aquecer, a própria cabana. E eu imagino que quando as coisas começarem a ficar difícil de novo, elas vão lembrar disso e vão recorrer a um novo sacrifício para que elas possam ser protegidas pela floresta. Eu acho até que a questão do colar da Jack tá na garota sacrificada no primeiro episódio tem a ver com isso. Eu não acho que é a Jack em si. Eu acho que eles pegam o colar da Jack e devem dar para toda pessoa que vai ser sacrificada, assim como ela foi o primeiro sacrifício. E se o sacrifício der certo, elas receberiam carne de animais, né, da floresta. Pra mim ficou bastante claro naquele primeiro episódio que a cena da garota que cai no buraco com as estacas foi uma espécie de um ritual. Ela tava com uma camisola branca no meio da neve, uma roupa completamente inapropriada. Pra mim, ela foi solta ali para que ela realmente morresse, seja de frio, congelada, ou então realmente caísse nas armadilhas. Dessa forma, elas oferecem um sacrifício para que, né, a pessoa seja sacrificada pela própria floresta. Depois, é claro, a gente tem as integrantes desse culto que estão lá todas vestidas com peles de animais e com o rosto coberto. Tem a rainha lá com os chifres. E a única que a gente vê claramente é a Misty. Eu vi que eles usaram dublês de corpo ali para todas as outras. Então não adianta ficar tentando pausar ou tentando ver quem que poderia ser ali. Eles querem que a gente fique confuso. Mas eu suponho que a rainha deve ser a Lori, pelo menos no início, talvez ela deixe de ser. A gente tem também a questão de quem é aquela garota que foi sacrificada. Parece a Lori,
mas poderia ser a Mari também, ou talvez outra pessoa. Eu acho que vão ser formados 2 grupos com os sobreviventes ali. Um, claro, que vai ser o grupo do culto, que vai estar em torno da Lori a princípio. A gente já tem ali a Van e a Misty que estão do lado dela. Então acho que essas 3 são meio certeza de que estariam no culto. Mas eu aposto que a Shauna e que a Thaísa também fizeram parte desse culto. A Shauna, ela já estava meio envolvida, e depois desse final de temporada, eu acho que a Thaísa, em algum momento, a cética Thaísa, acabou entrando para o culto, talvez por influência da Van. Eu acho que a Natalie é a única que em nenhum momento vai fazer parte desse grupo do culto. E aí vai ficar essa divisão aí entre 2 grupos defendendo ideias muito diferentes, mais ou menos como acontece em O Senhor das Moscas. Tem uma conversa entre a Shauna e a Thaísa no momento que elas estão no carro sozinhas, que a Shauna fala pra Thaísa que se não fosse pela Natalie, elas não estavam lá, que a Natalie, de certa forma, salvou elas e que elas devem pra Natalie. A Thaísa meio que fala que por isso também que ela tenta sempre ajudar a Natalie. Eu acho que a Natalie, de alguma forma, acabou tirando elas de dentro daquele grupo, afastando de alguma forma. Também uma conversa entre a Thaísa e a Shauna, dessa vez numa lanchonete lá no primeiro episódio, elas acabam falando sobre outros, né? A Shauna pergunta se a Thaísa entrou em contato com os outros e a Thaísa fala que não em meses. Elas citam nominalmente a Natalie, então não é da Natalie que elas estão falando. Talvez, como ainda não sabia-se que o Travis estava morto, pode ser que a Shauna estivesse falando da Misty e do Travis, o que já deixa aí um plural para elas poderem usar outros para descrever eles. Mas eu acho que tem outros sobreviventes que estão em 2021, sim, pelo menos, sei lá, 1 ou 2 a mais, até para eles trabalharem nas próximas temporadas. Eu também acho que há algo sobrenatural nessa história. Existem indicativos, mas eu gostaria que eles tentassem manter a dubiedade dessa narrativa pelo maior tempo que eles pudessem. Porque vamos combinar que apesar de ter coisas estranhas, também tem muitas explicações racionais para isso. A Lori é esquizofrênica, acho que fica mais ou menos claro por conta da medicação que ela tomava, e ela tá sem as medicações. Todas as outras também, imagina, depois de meses passando fome, em desespero ali naquela situação isoladas, você vai ficar com o seu mental abalado. E ainda tem uma pessoa que fica lá no seu ouvido falando que tem coisa errada ali, tem coisas ruins ao redor. Não sei nem se eu, que sou meio cética, ia conseguir manter a minha racionalidade durante muito tempo. Eu acho que o que balança mais a narrativa para ter algo sobrenatural ali é o comportamento muito estranho do filho da Thaísa e o fato dela ter ganhado aquela eleição que aparentemente estava meio perdida e a esposa dela ter visto ali, descoberto aquele ritual macabro pra caramba dentro da casa delas. E por fim também tem o sonho da Jack, né, antes de morrer, em que ela vê aquele homem que diz que está feliz por ela ter se juntado a eles. Existem ainda muitos mistérios para serem explorados, o que aconteceu com o bebê da Shauna. E eu tô achando que a Kelly não é aquele bebê, não. Ela não parece ter 25 anos, e eu acho que se a Shauna tivesse voltado para casa com o bebê do Jeff nos braços, o papo ali entre ela e os pais da Jack seria diferente. E o que diabos acontece com a Thaísa, esse negócio dela comer terra e dela, né, não lembrar das coisas que ela fez, se é que é verdade. Ela tem dupla personalidade? Ela tá possuída? E o que tá rolando com aquele menino? Será que é influência da Thaísa? Eu apostaria que sim. E o que são essas manifestações aparentemente sobrenaturais? Tem espíritos ali? Tem muita coisa pra rolar ainda nessa história e eu espero que as próximas temporadas mantenham o nível de qualidade da primeira. Mas são bem-vindos a quererem melhorar também. Eu adoraria falar mais sobre Yellow Jackets, quem sabe, se vocês curtirem aí, eu posso fazer mais conteúdo. Me digam nos comentários o que vocês acharam e quais são as teorias de vocês para essa história. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!